Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Eu sou a Vitória e sejam bem-vindos ao Vexa. O episódio de hoje é sobre algo que poucas pessoas conhecem de verdade, algo que já existe há séculos em culturas ancestrais, mas que continua acontecendo até os dias de hoje. Feitiços em encruzilhadas. Você já passou por uma encruzilhada e sentiu algo estranho, um arrepio, um peso no peito, uma sensação de presença? Já reparou que depois que você passou em algum certo lugar, sua vida começa a desandar do nada? A história de hoje é de uma mulher que descobriu que alguém que ela conhecia muito bem tinha deixado um feitiço específico numa encruzilhada para destruir completamente a vida dela. Não era azar, não era coincidência, era magia. Meu nome é Fernanda, tenho 32 anos hoje. Mas essa história começou quando eu tinha 25. Naquela época, eu achava que estava entrando na melhor fase da minha vida. Depois de anos trabalhando demais e ganhando pouco, finalmente consegui uma vaga em uma grande empresa. O salário era muito melhor, o cargo tinha futuro. E pela primeira vez, senti que as coisas estavam começando a se encaixar. Quando recebi a notícia, chorei de felicidade. Minha mãe me abraçou, meu pai ficou orgulhoso. Meu irmão brincou dizendo que agora eu ia pagar pizza para todo mundo. A primeira pessoa da família para quem contei foi minha amiga de infância. Vou chamar ela aqui de Renata. Eu conheci a Renata desde os 8 anos. Crescemos juntas, estudamos na mesma escola. Dormíamos uma na casa da outra. Ela sabia de segredos que ninguém mais sabia. Para mim, ela era praticamente minha irmã. Mandei uma mensagem toda animada. Rê, eu consegui a vaga. Ela demorou para responder. Quando respondeu, foi só que bom. Achei estranho, mas tentei não pensar muito. No dia seguinte, encontrei com ela para contar os detalhes. Falei do emprego, falei do salário, dos benefícios, da sensação de finalmente ser reconhecida. Enquanto eu falava, ela sorria, mas era um sorriso duro, frio, um sorriso que não carregava nos olhos. Em certo momento, ela disse: engraçado, como tudo sempre dá certo pra você. Eu ri sem jeito. Nem sempre, né? Você sabe o quanto eu ralei. Ela mexeu no copo e respondeu: tem gente que rala também e nunca sai do lugar. Aquilo me incomodou. Mas, como eu gostava muito dela, tentei ignorar. Só que com o passar das semanas, a Renata mudou. Ela parou de comemorar minhas conquistas. Sempre que eu contava algo bom, ela diminuía. Se eu dizia que meu chefe tinha elogiado o meu trabalho, ela respondia que isso podia gerar inveja. Se eu falava que eu estava feliz, ela dizia que felicidade demais chamava queda. Depois vieram os comentários venenosos. Uma conhecida, em comum, me contou que a Renata estava dizendo que eu me achava melhor do que os outros, que eu tinha conseguido a vaga por sorte, que eu fingia humildade, mas eu gostava de ser superior. Aquilo me machucou muito. Mesmo assim, eu não briguei. Eu queria entender, queria recuperar a amizade. Hoje, eu vejo que foi o meu erro. Eu estava tentando salvar uma coisa que ela já tinha destruído fazia muito tempo. 6 meses depois daquele emprego, minha vida começou a desmoronar. Não foi só uma coisa, foi tudo. Meu relacionamento, que era estável, começou a virar um inferno.
Meu namorado ficou ciumento, agressivo, desconfiado. Ele implicava com as minhas roupas, com os meus horários, com os meus colegas de trabalho. Um dia, durante uma discussão, ele olhou para mim e disse: Eu não sei porquê, mas estar perto de você me dá raiva. Aquilo me assustou. Pouco tempo depois, terminamos. Logo em seguida, meu trabalho começou a ruir também. Coisas simples davam errado. Arquivos sumiam, reuniões importantes travavam, projetos que estavam indo bem começavam a apresentar problemas sem explicação. Eu sentia minha mente confusa, pesada, como se alguém tivesse colocado uma névoa dentro da minha cabeça. Meus chefes, que antes confiavam em mim, começaram a duvidar da minha capacidade. Fui rebaixada e, junto com isso, a minha saúde piorou. Comecei a ter alergias estranhas, manchas vermelhas que apareciam pelo corpo, principalmente à noite. Fiz exames, fui a médico, troquei a alimentação, produtos de limpeza, sabonete, tudo. Nada resolvia. Depois veio a insônia. Eu deitava cansada, exausta, mas não dormia. Quando finalmente pegava no sono, acordava assustada, com o coração disparado e a sensação de que alguém tinha acabado de sair do quarto. Em 3 meses, perdi 9 quilos. Meu rosto ficou fundo, meu cabelo caiu. Minha mãe olhava para mim como se eu estivesse desaparecendo na frente dela. E o pior é que não parou em mim. Meu pai adoeceu de repente, minha mãe entrou em uma tristeza profunda, meu irmão perdeu o emprego. A casa inteira parecia tomada por uma energia pesada. As brigas ficaram constantes, o silêncio ficou estranho, até as plantas da minha mãe começaram a morrer. Eu pensava, meu Deus, o que está acontecendo com a gente? E ninguém sabia responder. Durante esse período, eu passava quase todos os dias pela mesma encruzilhada. Eu ficava no caminho, entre a minha casa e o trabalho. Era um cruzamento antigo, meio esquecido, onde 3 ruas se encontravam perto de uma árvore torta. As raízes quebravam a calçada. Havia sempre resto de vela, lixo, folhas secas e uma sensação ruim no ar. Toda vez que eu passava ali, sentia alguma coisa, um frio repentino, ou um aperto no peito, uma vontade de acelerar o passo. Às vezes, eu tinha a impressão de que alguém me observava de trás das árvores, mas quando eu olhava não havia ninguém. O mais estranho é que nos dias que eu passava pela encruzilhada, as coisas pareciam piorar. Sempre acontecia alguma discussão, alguma notícia ruim, algum problema no trabalho, algum mal-estar. Mesmo assim, eu nunca liguei uma coisa à outra. Até que uma tarde de terça-feira, eu tinha saído mais cedo do trabalho, depois de uma crise de ansiedade. Estava garoando, a rua estava quase vazia. Quando cheguei perto da encruzilhada, senti uma pressão tão forte que precisei parar. Não sei explicar. Foi como se uma voz muito baixa me mandasse olhar para o chão. Olhei, perto da árvore, meio enterrado na terra molhada, havia um pedaço de pano aparecendo. No começo achei que fosse lixo, mas então eu vi uma fita vermelha. Me aproximei devagar, já sentindo o corpo inteiro gelado. Quando eu puxei aquilo da terra, vi uma boneca de pano, pequena, suja e amassada, com linhas pretas atravessando o corpo. No pescoço dela havia uma fita vermelha amarrada com vários nós, e na fita estava escrito meu nome, Fernanda. Eu fiquei sem ar.
Ao redor da boneca havia velas derretidas, moedas antigas, pedaços de papel queimados e símbolos riscados no chão com alguma coisa escura. A chuva tinha apagado partes do desenho, mas dava para perceber que aquilo tinha sido feito com intenção. Com as mãos tremendo, abri a boneca. Dentro dela havia um papel dobrado. Quando vi a letra, minhas pernas quase falharam. Era a letra da Renata, a letra da minha amiga de infância. No bilhete estava escrito: Fernanda, você sempre foi mais do que eu, mais bonita, mais inteligente, mais querida e mais sortuda. Eu cansei de viver na sua sombra. Deixei esse trabalho aqui, onde os caminhos se dividem, para que o seu caminho também se partisse. Toda vez que você passar por essa encruzilhada, sua sorte, sua saúde, seu amor e sua alegria serão drenados. Você vai perder tudo aos poucos, sem entender o porquê. Eu comecei a chorar ali mesmo, no meio da rua. Aquela boneca explicava 2 anos de sofrimento, meu relacionamento destruído, meu trabalho caindo, minha saúde sumindo, minha família adoecendo. Aquele peso no peito, toda vez que eu passava por ali, não era uma coincidência, era uma coisa feita, e feita por alguém que eu amava. Levei a boneca para casa enrolada em uma sacola. Minha mãe, quando viu meu estado, perguntou o que tinha acontecido. Eu mostrei a boneca e o bilhete, lembrando que pelos outros relatos que a gente leu, isso que ela fez não é aconselhado trazer para dentro de casa, né? Ela leu em silêncio, depois sentou na cadeira e disse: Minha filha, isso explica muita coisa. Naquela mesma noite, uma vizinha indicou uma senhora que trabalhava com limpeza espiritual. O nome dela era Dona Celeste. Dona Celeste era uma mulher mais velha, de olhar firme e voz baixa. A casa cheirava a ervas, vela branca e café passado. Quando coloquei a boneca sobre a mesa, ela não tocou de imediato, apenas olhou. O rosto dela ficou sério. Ela perguntou: Há quanto tempo isso estava lá? Eu respondi: Há uns 2 anos, foi quando tudo começou. Ela respirou fundo, então ficou tempo demais. Senti um arrepio. Celeste explicou que aquilo não era um trabalho simples, era algo feito para drenar devagar. Segundo ela, encruzilhada é um lugar de passagem, de divisão, de força. Quando alguém coloca uma intenção ruim ali, ligada a uma pessoa que passa sempre pelo mesmo ponto, aquilo pode agir como uma corrente. Não destrói de uma vez, vai enfraquecendo. Tira o sono, tira a saúde, tira o amor, tira a oportunidade, até a pessoa não reconhecer mais a própria vida. Perguntei se dava para desfazer, e ela disse que sim, mas precisa ser no mesmo lugar onde foi deixado. Voltamos à encruzilhada de madrugada. Eu nunca vou esquecer aquela noite. A rua estava vazia e o ar parecia mais frio do que o normal. Dona Celeste levou velas brancas, sal grosso, ervas de proteção e uma garrafa com água preparada. Quando chegamos perto da árvore, senti o mesmo peso no peito, só que mais forte, que eu tinha voltado para arrancar alguma coisa dali. Dona Celeste fez um círculo de sal grosso no chão, colocou as velas em volta e começou a rezar baixo. Eram palavras que eu não conhecia. Algumas pareciam português antigo. Outras eu nem conseguia entender. O vento começou a bater. As chamas das velas inclinavam todas para o mesmo lado.
Então, ela colocou a boneca no centro do círculo e derramou a água preparada por cima. Quando acendeu o fogo, a chama subiu branca, branca mesmo. Não era uma chama comum. O cheiro era horrível. Parecia pano queimado, cabelo, terra molhada e alguma coisa podre ao mesmo tempo. Enquanto a boneca queimava, senti uma dor forte no peito. Comecei a chorar sem controle. Meu corpo tremia, minha garganta parecia presa. Dona Celeste continuava rezando. Em certo momento, eu tive a impressão de ouvir uma voz atrás de mim. Uma voz feminina, baixa, com raiva. Ela disse: "Era meu." Eu virei rápido, mas não havia ninguém. Dona Celeste apenas falou: "Não olha, isso está saindo." Quando a boneca terminou de queimar, senti algo se soltar dentro de mim. Não sei explicar de outra forma. Era como se carregasse uma pedra no peito havia 2 anos. De repente, essa pedra virasse fumaça. Respirei fundo. Pela primeira vez em muito tempo, o ar entrou leve. Dona Celeste espalhou sal nos 4 lados da encruzilhada, enterrou ervas perto da árvore e lavou minhas mãos com aquela água. Depois, disse que era para eu ir embora, sem olhar para trás. Eu obedeci. Naquela noite, dormi quase 10 horas seguidas, sem pesadelo, sem acordar assustada, sem sentir ninguém ao meu quarto. Minha recuperação não foi imediata, mas começou ali. Minha alergia diminuiu, meu apetite voltou, meu pai começou a melhorar, minha mãe voltou a sorrir e o meu irmão recebeu uma proposta de emprego algumas semanas depois. No trabalho, minha mente clareou, os erros pararam, os projetos começaram a andar. Aos poucos, fui recuperando meu espaço. 6 meses depois, minha vida já parecia outra. Sobre a Renata, eu nunca mais falei com ela. Pouco tempo depois do ritual, ela saiu da cidade. Ouvi boatos de que ela ficou doente, que começou a ter crises, que dizia sentir cheiro de vela queimada, mas eu nunca fui atrás. Nunca desejei vingança, só quis distância. Hoje, 5 anos depois, eu não tenho medo de encruzilhadas, mas respeito, porque entendi que existem lugares de muita força no mundo e existem pessoas que sabem usar esses lugares para o bem e também para o mal. Também entendi que a inveja nem sempre grita. Às vezes, ela sorri, ela senta na sua mesa, ela ouve os seus segredos, ela te abraça. E quando você menos espera, deixa o seu nome enterrado em algum lugar escuro, torcendo para que a sua vida desabe, sem que você nunca descubra o motivo. Por isso conto essa história, não para você viver com medo, mas para prestar atenção no peso do que aparece do nada, no arrepio que se repete no mesmo lugar, na pessoa que não suporta te ver crescer e principalmente no seu próprio corpo. Porque às vezes a alma percebe o perigo muito antes da mente aceitar. Esse relato da Fernanda, ele traz um ponto bem importante e bem específico, que no caso dela, tudo começou a dar errado quando ela compartilhou uma conquista dela com alguém. Após ela compartilhar a notícia que ela tinha ganhado uma promoção no trabalho, uma oportunidade, que ela ia ganhar melhor, tudo mais, a amiga já começou a dar todos os sinais de que ela não estava feliz, a inveja dela já foi tão grande que ela não conseguia se controlar, sempre com comentários desagradáveis. Então já fica aí o alerta, se tem uma pessoa na tua vida que tá sempre com um comentário desagradável, tentando pesar o clima, tentando sugar tua energia,
Se as tuas plantinhas não sobrevivem, isso era um padrão que acontecia na minha casa. As minhas plantas estavam sempre morrendo. Então isso é um sinal bem claro de que tem muita energia negativa te rodeando. O vídeo de hoje foi esse, eu espero muito que tu tenha gostado. Se tu tem um relato, o e-mail tá na descrição do canal. Se tu conhece alguém que já viveu algo parecido, deixa aqui nos comentários. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Um beijo e eu te encontro no próximo vídeo.